A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Já há um tempo sem vídeo no canal, a gente teve alguns probleminhas, mas nós estamos retornando aqui com os vídeos do canal. E com a lição de número 6, nós estamos estudando um tema muito importante para os dias de hoje, que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Pelo período que nós estamos vendo, é uma lição de muita importância para nós, e quando nós aplicamos na nossa vida a palavra de Deus, ela surte efeito e nós possamos receber de Deus algo especial, misterioso, através da sua palavra. E nós estamos aqui com essa sequência de lições, visto que nós perdemos algumas lições, mas nós não vamos voltar lá, tá? Nós vamos, a partir da lição de número 6 agora, do nosso próximo domingo, está falando sobre o profeta Elias, Eliseu e seu sucessor. E nós, dois personagens aqui que nos chama bastante atenção, porque Elias e Eliseu é a transição ministerial. Elias termina o seu ministério e agora inicia o ministério de Eliseu. E aí nós podemos tirar algumas lições dessa transição, dessa transferência de autoridade, de sucessor, né, através desses dois personagens. Então, Elias e Eliseu nos ensina muito pela palavra de Deus, pontos importantes para ser aplicado na nossa vida hoje. Porque a história sim é importante, o que eles viveram naquele período é importante, mas nós vamos aprender o que eles viveram naquele período e aplicar na nossa vida hoje. Esse é o poder da palavra de Deus. É isso que aprendemos com a palavra de Deus. É isso que Jesus quer de nós, né? Quer que nós aprendamos através da tua palavra para que nós possamos viver essa palavra em nós hoje. E qualquer período que passamos, se nós estamos com Deus, se nós somos guiados pela palavra de Deus, nós vamos conseguir vencer. Aí, por isso que a igreja segue rompendo, caminhando, é porque a palavra de Deus vai moldando isso em nós e vai nos transformando quando ela é aplicada na nossa vida, como nós conseguimos viver essa palavra. Então, essa lição, na verdade prática, o comentarista vem falando que a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam da intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Então, o que o comentarista quer dizer para nós, na verdade prática, é que quando nós observamos que pessoas que têm uma intimidade com Deus, que têm um relacionamento com Deus igual Elias e Eliseu, elas devem ser imitadas, porque é o passo que nós devemos seguir, essas orientações que nós devemos seguir, e Elias e Eliseu nos ensina por causa da sua fidelidade com Deus. Você vai ver o ministério de Elias, a sua fidelidade que ele tinha com Deus, o seu compromisso que ele tinha com Deus, né? E todas as maravilhas que Deus fez através da vida de Elias. Porque quando ele chegava diante do rei, ele como profeta, para trazer a mensagem de Deus, a mensagem genuína, o que Deus falava, ele transmitia, ele encarava o rei, porque ele tinha fidelidade com Deus e tinha comunhão com Deus, ele não temia diante do rei. Porque às vezes, para você falar uma verdade diante do rei, é você colocar a sua vida em risco, a morte. Então nós vemos a fidelidade e a verdade que esse profeta transmitia. E quando nós trazemos para a nossa vida hoje, que nós temos que seguir essa verdade e falar a verdade, transmitir aquilo que Deus quer que fala. Como igreja do Senhor, nós temos que falar a verdade. Nós temos que transmitir a verdade. Não falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. E Deus vai falar aquilo com nós, para nós transmitir aquilo que as pessoas estão precisando de ouvir. E não aquilo que as pessoas querem ouvir. Então Elias tinha essa característica de trazer a verdade para quê? Para ser aplicada e para que as pessoas mudassem de vida. A situação de Acabe era terrível. Ele
estava na idolatria. Rei de Judá. Só que o reinado dele era totalmente bagunçado. Então, infidelidade com Deus, fazia as coisas mal aos olhos do Senhor. Ele trazia a verdade, Elias trouxe a verdade. Por isso a característica de Elias de fidelidade a Deus, ele confiava em Deus, tinha intimidade com Deus. Você vê todo o ministério de Elias, ele sempre não fugindo da sua responsabilidade, da sua característica e essa intimidade com Deus, sendo fiel a Deus em tudo, em toda maneira de viver. E Deus cuidou dele. Nós vemos ali que Deus, quando ele estava no momento de solidão, quando ele tinha que fugir da situação, né? Quando ele era perseguido como profeta de Deus por falar a verdade, por ser fiel a Deus, por essa fidelidade, por essa intimidade que ele tinha com Deus, ele sofria porque ele tinha que se esconder, ele tinha que fugir, e Deus mandava pão, mandava carne, mandava água e confirmava a sua fidelidade com o seu servo Elias. Então essa intimidade com Deus é muito importante e isso que nós devemos inspirar, isso que nós devemos seguir. São pessoas que têm um relacionamento com Deus e nós devemos copiar isso. Não, essa pessoa é um exemplo para mim e eu quero que isso transforme a minha vida. E Eliseu, né, nós estamos falando de Eliseu, essa transição que nós vemos aqui, quando termina o ministério de Elias e entra no ministério de Eliseu, e você vai ver no ministério de Elias grandes realizações, grandes milagres e maravilhas, como Deus operou na vida dele, como Deus trabalhou na vida dele, e agora Deus fala assim, agora você vai preparar um sucessor, porque ministério ou liderança tem um início, um meio e um fim. O importante é nós fazermos a vontade de Deus e termos um relacionamento com Deus para que nós possamos cumprir esse início, meio e fim, não tem um fim ruim, trágico, ou no meio do caminho nós desesperarmos e entregarmos aquilo que Deus nos deu na mão, e sim crer em Deus, ter confiança em Deus, que Ele vai confirmar tudo o que Ele quer, a vontade dEle, e nós vamos ter segurança nele, fidelidade a Ele, confiar nele, porque a trajetória não é fácil, mas quando nós somos leal ao Senhor, fiel ao Senhor, somos dedicados ao Senhor, temos compromisso com o Senhor, Deus confirma, Deus garante, Deus dá o resultado final. E isso que é importante, Deus dá o resultado final. E Deus chega para Elias e fala, Elias, agora você prepara um sucessor. Prepara o rei e o sucessor, Eliseu. Deus dá o sucessor para ele. E Eliseu nos chama a atenção da sua fidelidade, o seu amor para com Elias. Um homem que veio e aceitou ser submisso a Elias. Está debaixo dessa liderança, debaixo dessa... Nós estamos, irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui, nós estamos, amigos, irmãos, numa crise de liderança em todas as áreas. Por que isso? Por causa de falta de compromisso do que é liderado, por falta de fidelidade, de dedicação, de submissão. As pessoas não querem ser submissas aos seus líderes mais. Seja tanto na igreja, seja tanto na parte secular. Seja no trabalho, o camarada não quer respeitar o seu chefe mais, não quer ser submisso mais. Na igreja, ele não quer respeitar mais o pastor, o líder, ele quer ser maior, ele quer ser melhor, ele não aceita mais o conselho, ele não quer mais saber. Crise de liderança. E nós observamos na palavra de Deus sempre quando teve essa crise, sempre quando teve esse problema, sempre quando teve submissões, sempre quando a pessoa se rebela. Nós vamos ver nos reis de Israel, na história de Israel aqui, no que nós estamos passando aqui, não vamos entrar em detalhe, sempre trouxe problemas seríssimos quando a pessoa não aceitava aquela liderança. Quando ele ia contra aquela liderança, ele não conseguia progredir mais, cumprir o propósito, cumprir aquilo que Deus queria na vida dele, ele pecava, ele ia contra tudo e contra todos, porque não consegue ser submisso. Aquele que não consegue ser submisso, ser liderado, ele não consegue nada na vida, ele não consegue avançar, não tem projeto, não tem nada que funciona, porque ele é insubmisso. Ele não quer aprender, ele não quer desenvolver, porque quando Eliseu aceita a submissão à liderança de Eliseu, essa transição, e aceita isso, mas ele
ele aprende com Elias e é submissa a Elias, ele está se preparando para liderar. E olha que quando Eliseu ele entra como profeta e Elias sai de cena, nós vemos que tudo que aconteceu na vida de Elias foi duplicado, de Eliseu foi duplicado. Por causa de quê? Por causa do início de ser submisso, de ser fiel, de ser companheiro de Elias. Você vai ver que ele estava sempre junto de Elias, ele não queria afastar de Elias, ele queria aprender com Elias. Ele tinha essas características, né? Nós vemos aí a fidelidade de Eliseu. Fala assim, ó, antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem à cidade de Gigal e Betel. E Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei ir durante a viagem. Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar e ele recusou. Por quê? Para Eliseu era uma honra, olha só, servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus tinha dado para ele fazer. Era uma honra ele servir Elias, era uma honra ele poder contribuir com o ministério de Elias, era uma honra ele estar aprendendo com Elias, era uma honra ele estar junto de Elias, submisso. Olha só, a fidelidade dele. E aí, olha que coisa mais linda. Ele vai falar assim, quando na partida, quando aconteceu, ele fala, meu pai. É uma característica daquele que considerou agora Elias como um pai dele, como um pai. Ele se considerava como filho e Elias como pai. E aí por isso que ele pede a porção dobrada. A porção dobrada não é só porque Eliseu recebeu mais poder do que Elias, ou porque ele fez o dobro de milagres aconteceu na história de Eliseu. Não é por isso. Não é só por isso, né? Porque realmente todo o ministério de Eliseu foi duplicado maior do que Elias. Mas só que em Deuteronômio 21, 15 e 17 vai falar sobre a primogenitura, o direito. A Bíblia é linda demais porque ela vai falar ali sobre o direito de primogenitura, de herança. E aquele que era filho primogênito, ele tinha o direito de receber a porção dobrada. Então você vai ler no texto lá, o primogênito, e ele considerava como primogênito, porque ele considerava como filho de Elias, e ele era o primogênito, ele era o primeiro filho. Considerava como primeiro filho, porque é como Elias adotou ele ministerialmente. Então, ele considera ele como pai, e ele como filho primogênito, ele tinha direito à porção dobrada. E ele pede isso. Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem, zelo e verdadeira adoração. E queria a porção dobrada. Quer dizer, poder de herança, herdar tudo o ministério de Elias, herdar tudo aquilo que ele tinha 2 vezes mais. Direito. Pedido feito. Pedido feito, pedido aceito. Deus confirmou. Ele recebeu essa herança, porque está escrito na palavra de Deus, é direito. Então, meu irmão, você tem direito. Nós temos direito. Nós, como filhos de Deus, cordeiros de Cristo, nós temos direito de receber todas as bênçãos da parte de Deus. Quando nós somos fiel a Deus, quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, quando nós vemos na vida de Eliseu essa fidelidade, esse amor, esse compromisso, essa dedicação à obra do Senhor e ao líder que Deus colocou sobre nossas vidas, Deus vai multiplicar, aleluia, as bênçãos sobre a nossa vida, a herança que Ele nos deu, Deus vai multiplicar. Amém? E Elias era uma inspiração para Eliseu. Eliseu olhava, eu quero ser igual a Elias. Eu quero ser esse camarada, porque esse camarada tem
poder de Deus. Eu não quero ser melhor que Ele, eu quero ser igual a Ele. Não é pecado. Não é pecado. É inspirar. Nós temos que inspirar, porque às vezes nós queremos inspirar só coisa ruim. Só o camarada que é ruim. O camarada que faz as coisas erradas. Se ele pode, eu também posso fazer. Nós queremos fazer isso aí, partir para esse contexto. Nós não queremos espelhar em pessoas que nos trazem exemplo de vida. Porque é o seguinte, meus irmãos. Toda a trajetória de Elias não foi fácil. Tudo que Elias passou não foi fácil. Então, para Eliseu agora construir toda a trajetória, não ia ser fácil, não foi fácil. Tem que pagar um preço alto por isso. Quando Eliseu vê Elias como inspiração, ele também vê que para ele se inspirar, para ele ser igual a Elias, não ia ser entregar de mão beijada. Ele teria que buscar. Ele teria que pagar um preço igual Elias pagou. Não foi fácil para Elias, não seria fácil para Eliseu, não é fácil para mim, não é fácil para você. Porque quando nós procuramos os melhores exemplos, quando nós procuramos as pessoas que são guiadas por Deus, têm intimidade com Deus, você fala assim, eu quero ser pregador igual fulano de tal, eu quero ser pastor igual fulano de tal. Mas aí tem uma história a ser contada, tem um processo que aquele pastor passou, aquele pregador passou, ou seja, no mundo secular, aquela pessoa chegou a uma certa posição e te deu um exemplo, eu me inspiro daquele camarada, eu quero ser chefe daquela empresa, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas peraí, ele não chegou e recebeu aquilo de mão beijada. Tem uma história por trás, tem um processo, tem algo que ele pagou, lapidou, ele buscou. Tem inspiração, meu irmão, é bonito, eu quero ser. Mas para você ser, você tem que trabalhar. Né? Não recebe nada de mão beijada. E Eliseu se inspirou Elias, ele tem que passar por um processo de aprendizagem. Tinha que servir Elias. Então o camarada fala, eu quero ser fulano, mas passa a servir aqui, camarada. Passa a andar com ele, aprender com ele. Tem que aprender. Você quer ser? Tem que aprender. E aí é um preço a ser pago, é um processo, né? Então, Deus, ele nos coloca diante de nós esse exemplo desses dois profetas, nos inspirando, nos mostrando como ele trabalha na vida do homem e tudo caminha para a honra e glória do Senhor Jesus, para que nós possamos aprender com homens de Deus e nós aplicarmos na nossa vida e se identificar com esses homens. Nesse período que nós estamos passando tão complexo, mas Deus está mostrando algo tão tremendo para nós através dessas lições, né? E nós vemos que esses homens tinham realmente uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, né? Eles caminhavam com Deus, no último ponto aqui, nós vemos que quando Elias e Eliseu, eles mostram isso nas características deles. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam juntos, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que foi levado ao redemoinho. Aqui o comentarista fala também dessa intimidade, essa comunhão entre o profeta Elias e o profeta Eliseu, me fugiu o termo agora, complexidade entre os dois. Eles tinham comunhão com Deus, relacionamento com Deus, e entre os dois tinha uma amizade muito importante, que uma coisa que hoje está muito defasada, essa questão da amizade por causa da confiança. Nem sempre você pode confiar em certas pessoas. Mas nós temos pessoas que nós possamos contar e ser amigos e poder compartilhar algo que pode nos ajudar. Nos identificar um amigo não é fácil não, mas Deus coloca amigos na nossa frente que nos ajuda a caminhar. E tem um Provérbios 17 que fala assim, em todo tempo, amo um amigo e na angústia nasce um irmão. Esse provérbio é muito lindo. A palavra de Deus mostra que existe amigo de verdade. Existe amigo que nós possamos confiar. Existe amigo que nós possamos compartilhar. E essa comunhão entre Elias e Eliseu
nos chama a atenção, a amizade sincera e comunhão, né? Aí o comentarista vem aplicar para nós: a amizade sincera e comunhão na igreja entre os irmãos que se amam e respeitam sempre resulta em bênção extraordinária. Deus trabalha nas amizades. Deus trabalha, Deus tem esse compromisso com nós. É o amor entre os irmãos, a amizade, um ajudando o outro, um amando o outro, né? Sem querer algo em troca, um amor realmente sincero. Isso faz parte e é muito importante para o desenvolvimento da igreja e da obra de Deus, tá? Muito bom. Amém? Finalizando a lição, nós queremos concluir aqui e agradecer a vocês, que vocês possam receber essa palavra. A minha oração é que essa palavra surja efeito aos corações. Surge efeito. Eu creio no poder da palavra. Eu não estou aqui à toa, eu estou aqui porque Deus me deu essa palavra. E eu espero que seja aplicada. Você que é professor da escola dominical, talvez te ajude lá. Eu acredito que pode te ajudar. Uma lição muito prática, muito aplicável, apesar de ser um contexto histórico, ser uma lição bíblica, mas vai fazer efeito na sua classe quando você aplicar. Aplica com amor, com carinho e na direção do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar e transformar através dessa palavra. Compartilhe o vídeo com alguém, amigo, inscreva no canal, dê o like, nos ajude aí. Nós estamos chegando a 100 inscritos e vai ter novidade aí para vocês, tá bom? Logo vai ter novidades, nós vamos fazer uma outra playlist, nós vamos modificar algumas coisas, Deus vai nos direcionar alguma coisa aí, vai ficar bom, vai ficar muito bom e nós vamos nos rediretar aqui e vamos organizar para ter vídeo toda semana, amém? Fique com Deus, a paz do Senhor, um abraço.